Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, meus queridos, bom dia. Bom, meus queridos, olha, quanta saudade sinto de todos, saudade, né, dessas turmas, de ir pra escola, de fazer coisas diferentes, de estar na ativa. Só que eu quero que você entenda uma coisa, né? Durante essa quarentena, o que não vai faltar, meus queridos, são oportunidades para nós melhorarmos, oportunidades para nós pegarmos, fazermos a diferença na nossa vida, organizarmos a nossa vida. Eu acho que nesse tempo o que é melhor mesmo que podemos fazer é ordenar a nossa vida. Além disso, né, saber conviver com os nossos sofrimentos, saber lidar com os nossos conflitos, né, pegar eles a nosso favor, dali tirar um grande aprendizado, uma grande experiência, dando um grande testemunho futuramente, e aí a gente poder se sentir muito bem. Então eu convido você a fazer essa experiência, né, de mansidão, de entrega, de calma, de ordenamento nessa quarentena. E aí a gente consegue se doar as nossas coisas e não fica tão cansativo assim, tá? Fica mais leve, fica mais fácil, fica mais amoroso, a gente vai até gostar. Vamos nos adaptando, tá bom? E tenho certeza, quando tudo passar, vamos dar uns grandes testemunhos dessa fase que nós passamos. Então, meus queridos, dito isso para vocês, vamos começar o nosso grupo 5, o nosso novo assunto, né? O novo reino, um reino do qual nunca ouvimos falar. Inclusive, eu, Eric, confesso que na minha formação de faculdade, né, a gente não estudou muito isso não, que é sobre o reino de Kush. O reino de Kush fica ali no norte da África, mais exatamente ao sul do Egito, então ele é parte do Egito, mas hoje também constitui a parte do Sudão, né? E como vocês já viram, né, que faz parte do Egito, então nessa prática do Egito Antigo, eram duas regiões que estavam muito ligadas, eram duas regiões que eram, de certa forma, dependentes entre si, né, e elas, né, eram aquelas pessoas que ora não se davam bem, ora se davam, mas acima de tudo, tinha que prevalecer a construção das alianças comerciais, principalmente, né, a convivência social, tinha que saber conviver, né, tinha que saber conviver. A lei da natureza do ser humano é impressionante, né? Tem um ditado que é realmente certo, né? De que a gente precisa saber conviver, né? Então, é algo que também existe muito aqui já na prática da antiguidade. E aí, então, né? O reino de Kush, aqui no mapa, como tá mostrando para vocês, né? É essa parte aqui, ó, de verde escuro que fica abaixo do Egito. Se fica mais ao sul do Egito, logo ele faz parte do Alto Egito, tá bom? E aí o reino de Kush é uma região que fica dentro, então, uma região maior chamada Núbia. É chamada de Núbia por causa dos muçulmanos que depois batizaram aquele lugar de Núbia, porque Nub, a raiz, né, do tronco linguístico, significa ouro. Então, ali é a região do ouro. Então, o reino de Kush foi tido como um reino onde tinha muito ouro, né, fora outras pedras preciosas. Isso já do Egito Antigo. Quando o Egito Antigo teve um certo tempo da sua vida, ou seja, mais exatamente pelo ano, né, de 750 até 660 a.C., né, o Egito todo foi dominado pelo reino de Kush e existiram os faraós chamados Kushitas, né, faraós Kushitas porque Kush, né, quem nasce em Kush, entendeu? É um adjetivo de pátria. Então, Kushita. Os faraós Kushitas governavam o Egito durante esse tempo todo, tá bom, meus queridos? Também, por que isso aconteceu? Porque, na verdade, foi o reino de Kush que livrou o Egito da dominação assíria. Se você lembrar, assírio é parte do povo da Mesopotâmia, que fica ali, no Oriente Próximo da Ásia Menor, perto da África. Então, perto do Egito, né? Então, é isso que fez com que depois o reino de Kush ganhasse cada vez mais autonomia, cada vez mais autoridade sobre o Egito todo, e quando chegou o ano de 750 para frente, os reis Kushitas, os faraós, eles assumem. O que é importante e interessante mesmo notar é que apesar deles compartilharem muitos elementos em comum, o reino de Kush, ele era um pouquinho diferente dos egípcios em geral, né? Por quê? Porque, primeiro, os faraós Kushitas, eles tinham, né, toda eles mudaram toda a característica do Egito Antigo, fazendo arquitetura, pirâmides muito diferentes do que nós costumamos saber. Então, né, eu vou tentar mostrar aqui uma foto para vocês, né, aqui.
Essa foto aqui, ó, vocês podem observar que o modo como está construída as pirâmides, né? E a entrada das casas ou dos templos, que seria aqui, é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver das pirâmides egípcias, que era uma coisa muito enorme, né? E era também aquelas que tinham a ver com aqueles palácios todos. O reino de Kush já era um pouco diferenciado em relação à construção das pirâmides, a formatação das cidades. Mas o que eles também tinham em comum, né? Pô, já tinha toda uma coisa em comum. Tinha cultura, tinha escrita, tinha, né, a crença dos deuses mesmo. Inclusive, tá? Os deuses egípcios, eles serviam para também os deuses dos cuxitas. Era o caso de Amon, que era o Sol, Osíris, que era o deus dos mortos, e o Horus, que vocês devem lembrar, é aquele que tem uma aparência de falcão, né, na cabeça e que guia os mortos até o julgamento, ok? Mas assim, próprio mesmo dos cuxitas, nós temos o deus Apedemaque, que era um deus com cabeça de leão e o corpo humano, considerado a divindade da guerra e o protetor dos exércitos. E o Esbomeker, que era o deus orientador e guerreiro. Além disso, alguns animais eram considerados sagrados, como o carneiro, o leão, o crocodilo e o gato. Tá? Uma outra coisa interessante desse reino é que era a sua economia. No início, como tudo começa, vocês devem saber, a vida nômade é o que prevalece dentro dessa região. Depois nós vamos ter a sedentarização por causa do rio, né? E depois as práticas da agricultura. E depois as práticas aí dos metais preciosos, do sistema de irrigação, né, e do comércio que vai se desenvolvendo também, fazendo produtos como artesanatos, com pedras, com metais preciosos, tipo de cerâmica, tipo de argilas. Então, se tornou depois uma coisa tão diversificada que o Egito começou a tomar contato e se apropriar. Essa relação, né, como disse, não foi às vezes tão amistosa, tanto que os cuxitas e os egípcios fizeram guerras entre si. Mas deles, muito mais, eles se acertavam, eles dependiam um do outro, eles se colaboravam, e o reino de Kush, como disse para vocês, ganhou muito mais força depois que venceu os assírios, dominando o Egito todinho, até o ano de 550. E aí, então, depois eu vou até para encerrar, o que é interessante também é que, né, o reino de Kush tinha um faraó que era eleito, não era algo né, digamos, descendente, né? Não era algo sanguíneo, não era um cargo hereditário, como era o caso do resto do Egito antigo lá, né? Que tinha o filho, tinha coisa também do sangue mais puro, né? E tudo mais. Aqui no reino de Kush, não, era muito eleito. E aí, quando se era eleito por interesses políticos, religiosos, essas coisas, né? Depois lançavam uma sorte, faziam um ritual, diversas orações, para ter um tipo de confirmação do além, para ver se realmente o indivíduo ali, né? Ora, eleito fosse realmente aquele faraó que devia ser coroado. Então isso acontecia, tá bom? O último faraó que colocou, subiu no poder do reino de Kush, dominando todo o Egito, né? Era o faraó, né? Deixa eu lembrar aqui. Ai, já estava anotado por aqui, gente. Tinha anotado. Poxa vida. Ah, tá. Tenutamo. Mas o que também é interessante é que as mulheres, elas também podiam ser rainhas do Egito, rainhas de Kush, rainhas mães, pessoas muito autoritárias. Isso aconteceu, por exemplo, com uma mulher chamada Amanirenas, ela comandou um exército e fez acordo de paz com o romano Otávio Augusto, quando no processo da expansão romana, né, ela conseguiu um acordo para que o reino de Kush não fosse tão prejudicado ou dominado pelos romanos. Então isso é algo interessante, né, de notar. Isso já foi no ano 21 a.C., tá bom? Então a sociedade é o seguinte, nós temos os faraó aqui, como vocês já sabem, depois seus funcionários com sua família, depois os sacerdotes, depois os comerciantes, os artesãos, depois os soldados, né, os demais funcionários, os trabalhadores livres, os agricultores e os escravos. Então é uma sociedade muito parecida com o Egito em geral, tá bom? O que muda é a mulher que se torna mais faraó, tem mais chance de ser eleita, né, do que lá a tradição real do Egito, como nós observamos nessas últimas aulas, tá bom? Para finalizar mesmo, vamos aqui fazer então todo o feedback e o resumo, né? Nós temos uma sociedade de Kush igualzinha do Egito Antigo, que governou, portanto, o Egito Antigo por mais de 20 anos. Acontece que também as mulheres tinham mais propensão a se tornar rainhas do Egito, diferente do Egito
comum e também o cargo não era hereditário. O cargo de faraó era eleito, contando com a confirmação de um deus, o deus principal, que era Amon, no caso dos cuxitas. Também, né, nós temos aqui uma arquitetura mais diferenciada e o que mais levou o Kush a ter poder foi o artesanato, o comércio e a vitória sobre os assírios, né, na guerra lá, né, contra os assírios. Também Kush fica desde uma região chamada Núbia, que leva esse nome por causa da raiz da palavra Nub, que significa ouro, portanto a região do ouro. Tá bom, meus queridos? O reino acabou no século... Esse reino acabou, né, no século... Deixa eu ver aqui... O reino acabou entre 320 a 350 depois de Cristo. Gente, depois de Cristo. Ou seja, quando estava começando a era cristã, no seu sentido mais forte, né, da Europa, né? Acabou ali no século IV. Por quê? Porque um outro reino africano chamado Ashum, situado ao norte da atual Etiópia, conquistou o reino de Kush, fora que teve outras batalhas, né, e coisas que fizeram com que o comércio e a produção de Kush fosse mais escassa, o que levou a uma crise social. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Foi um reino muito interessante mesmo de descobrir. Tanto que eles falam até um idioma diferente e uma escrita diferente dos egípcios, que é aqui a mietrofica, tá bom? Mietrofica. Então, eu acho que é bem interessante mesmo, né? Foi uma participação do Egito muito poderosa que eles tiveram, muito interessante, né? E como acabou, né, também aí dominados pelos muçulmanos, né, hoje, mas antes aqui foi por um reino chamado Ashum. Então, muito obrigado, gente, espero que tenham gostado e até a próxima. Continuem bem e se cuidem.